Bom dia, meu nome é Raquel Fontana, sou residente do segundo ano de cardiopediatria aqui do hospital e hoje o nosso clube do livro vai ser sobre ventrículo. Bom, de prevalência, o livro traz o capítulo do Parkinson, que o ventrículo único, ele conceitua como dupla via de entrada ventricular, ele representa menos de 1% das cardiopatias congênitas. Aqui está ilustrada a principal apresentação de ventrículo único, que é com o ventrículo esquerdo predominante. Aqui mostra a dupla via de entrada, geralmente com uma estenose, uma má formação, um folheto redundante da artéria pulmonar, e aqui geralmente a câmara rudimentar, geralmente direita, está posterior e à esquerda. Então, tem uma LTGA associada geralmente. Essa é a principal forma de apresentação, cerca de 80% dos casos. Bom, então, ambas as válvulas atrioventriculares, elas estão conectadas a uma única câmara ventricular, então definida, a dupla via de entrada ventricular. A câmara principal está conectada a uma câmara rudimentar através do forame bulboventricular. Ele é extremamente importante, porque geralmente dessa câmara rudimentar sai a nossa aorta. Então, tem que ver se ele é restritivo ou não, qual é o grau de fluxo para essa câmara rudimentar. Uma grande artéria, então, se origina da câmara principal e a outra da câmara rudimentar. 80% dos casos é a câmara principal, tem características de VE. Uma câmara única, sem definição de ventrículo direito ou ventrículo esquerdo, um ventrículo indeterminado, é raro. Então, pode estar associado a DTGA ou LTGA em 85% dos casos. O mais comum, então, é a dupla via de entrada de ventrículo esquerdo com LTGA, ou seja, câmara rudimentar é à direita e está à esquerda e posterior. E a aorta se originando dessa câmara rudimentar em 70% a 75% dos casos. A estenose pulmonar ou atresia pulmonar está associada a 50% dos casos, tem associações também com coarctação de aorta e interrupção do arco aórtico. O forame bulboventricular frequentemente é obstrutivo e pode também ter dupla via de entrada de VD, isomerismo atrial direito ou esquerdo e cavalamento das válvulas atrioventriculares. São os defeitos associados mais comuns. Fisiopatologia. Então, há uma mistura completa do sangue nesse ventrículo único. A saturação arterial depende, então, pela quantidade de fluxo sanguíneo que vai para o pulmão. Então, a depender de uma estenose pulmonar, a cianose está presente, geralmente menor de 85%, e na atresia pulmonar, essa cianose é muito importante ao nascimento, sendo necessário, então, um shunt para manter essa saturação, esse fluxo pulmonar, geralmente é o pleuro. E o forame bulboventricular, como a gente já havia dito, ele pode ser obstrutivo ou, naturalmente, se tornar obstrutivo com o crescimento ou o desenvolvimento após a bandagem pulmonar. As manifestações clínicas, então. A cianose é de intensidade variável, conforme a gente viu a apresentação clínica. Aí tem história de atraso no desenvolvimento ou pneumonia de associação, principalmente nos bebês com sinais de insuficiência cardíaca e aumento do fluxo pulmonar. No exame físico, eu vou ter os achados de exame físico conforme a magnitude do fluxo sanguíneo pulmonar. No fluxo sanguíneo aumentado, eu vou ter achados semelhantes a uma TGA com CIP. Então, uma cianose discreta, uma B2 única com desdobramento ou B2 hiperfonética, um suprassistólico regurgitativo de 3 a 4 cruzes em borda external esquerda média. Agora, se for um fluxo diminuído pulmonar, eu vou ter achados semelhantes à tetralogia de Fallot. Então, uma cianose moderada importante, uma B2 única e hiperfonética. E um sopro sistólico de ejeção de 2 a 4 cruzes em borda external esquerda alta. Bom, os exames complementares, eles não auxiliam tanto a gente, eles dão mais uma ideia do que pode estar acontecendo. O eletrocardiograma, que eu vou desconfiar de ser um ventrículo único, ter um padrão incomum de sobrecarga de ventrículo esquerdo,
QRS semelhantes, eu não tenho aquela progressão normal, né, nas precordiais do QRS, ou ter padrões de RS, né, R grande e S grande, R pequeno e S grande, ou QR, principalmente em V1, ondas Qs anormais, significando então a normalidade de despolarização septal, bloqueio atrioventricular de primeiro ou segundo grau e frequentemente associado a arritmias, um ataque supra ou um ritmo atrial multifocal, principalmente nos casos de isomerismo. A radiografia de tórax também vai nos auxiliar para diferenciar se é de hipofluxo ou de hiperfluxo essa apresentação. Então, o fluxo pulmonar aumentado, eu vou ter uma área cardíaca e trama vascular pulmonar aumentada. Já no hipofluxo, eu posso ter uma área cardíaca normal e uma trama vascular normal ou diminuída. O eco, então. O eco vai nos confirmar a hipótese diagnóstica de ventrículo único. Então, ele vai tentar dar sinais, né? Algo que a gente saiba definir que ventrículo é esse. Se é um ventrículo esquerdo, se é um ventrículo direito, ou se é um ventrículo indeterminado. Mas a principal característica, então, é a presença de uma câmara ventricular única para qual se abrem as duas novas atroventriculares. Informações que nós precisamos dar ao cirurgião para a decisão, né, cirúrgica desse bebê. A morfologia desse ventrículo único, igual eu falei, se é ventrículo esquerdo, se é um ventrículo direito ou indeterminado. A localização da via de saída da câmara rudimentar, que geralmente é a esquerda e anterior. O tamanho do forame bulboventricular e se tem obstrução do mesmo. A presença ou ausência de DPGA ou LPGA, além dos defeitos associados, como estenose pulmonar ou estenose aórtica, principalmente dessas vias de saída. A anatomia das válvulas atroventriculares, podem ter o cavalgamento, conforme a gente havia dito, o tamanho da CIA, que é extremamente necessário por conta da saturação nesse período, né, nesse período inicial, e os defeitos associados, coarctação de aorta, interrupção do arco aórtico ou canal arterial. A maioria desses corações vão ser dependentes de canal. Aqui, então, eu trouxe um eco. Perdão. Eu trouxe um eco. Opa! Que é, então, um ventrículo único. A gente pode observar que não tem definições que eu consiga falar que esse é um ventrículo direito ou um ventrículo esquerdo, né? Eu não vejo um trabeculado muito importante pensando no ventrículo direito, né? O ventrículo esquerdo geralmente o trabeculado é menor, então eu não consigo definir que ventrículo é esse. Então esse é um ventrículo único, né? De um ventrículo indeterminado. Isso é extremamente raro e aqui mostra também a dupla via de entrada. Aqui eu trouxe uma imagem de eco mostrando o Glenn, que vai ser a nossa proposição cirúrgica, uma das proposições cirúrgicas, né? O segundo passo. Então, mostrando a drenagem dele na artéria pulmonar direita. Veja que é importante a gente fazer isso, veja que não tem obstrução do fluxo. Acho que está difícil. Não tem obstrução do fluxo, é totalmente azul. Né? Bom, quanto ao cateterismo cardíaco, vai ser outro método que a gente vai precisar na nossa mão para informações, quando necessário, informações extras da anatomia hemodinâmica, e é imprescindível a realização, né, do cateterismo para avaliação do tamanho das artérias pulmonares, que devem ser medidas e comparadas pelo métodos descritos por Magum e Nakata. Bom, a gente pensando em anatomia, né, de ventrículo único, né, vai ir para uma correção univentricular. Então, nossas etapas cirúrgicas, a primeira, decidir se é hipofluxo ou hiperfluxo. Se é hipofluxo, a gente provavelmente vai precisar de um shunt do tipo Blalock-Felsen modificado. Ou, se é hiperfluxo, uma bandagem pulmonar. A partir do momento que eu tenho essa primeira etapa, decidir a segunda etapa, que é o Glenn, a gente precisa saber se a pressão dessas artérias, né, dessa trama vascular pulmonar, ela é baixa para ter essa drenagem passiva, né, da artéria
da veia cava superior, perdão, da veia cava superior na artéria pulmonar direita. Então, o índice de Nakata é feito através da área da artéria pulmonar direita com a área da artéria pulmonar esquerda dividido pela superfície corpórea. Eu conversei com o doutor André, ele faz esse diâmetro, né? E através da fórmula da área, πr ao quadrado, ele faz a área tanto da artéria pulmonar direita quanto da artéria da pulmonar esquerda e divide pela superfície corpórea. E o índice de Magon é ou o diâmetro da artéria pulmonar somado com o diâmetro da artéria pulmonar esquerda, direita e esquerda, dividido pelo diâmetro da aorta a nível de diafragma. Aqui, então, o cateterismo cardíaco está cateterizado aqui no blém, mostrando a árvore pulmonar, que é necessária, e depois a gente vê posterior a câmara única enchendo e saindo. Bom, então, o índice de Nakata. A gente precisa fazer, né, para hipoplasia das artérias pulmonares. Um índice menor do que de 200 a 250 é considerado um fator de risco para a cirurgia de pontão, visto que é uma drenagem passiva, não é pulsátil, é contínua. Então, a pressão eu tenho que ter umas artérias pulmonares bem definidas, de tamanhos adequados para conseguir ter essa drenagem passiva. Além disso, eu tenho que ter uma pressão baixa no meu pulmão. Então, hipertensão pulmonar com pressão média do tronco pulmonar acima de 20, o ideal é 15. E resistência vascular além, ou seja, superior a 3 UDs, também são fortes fatores de risco para evoluir com a cirurgia de pontão. Bom, então qual é a história natural dessas crianças? Nos pacientes que têm estenose pulmonar, insuficiência cardíaca e retardo do crescimento, podem ocorrer a hipertensão pulmonar sem a cirurgia. Aproximadamente 50% dos pacientes vão morrer em decorrência disso antes de 1 ano de vida. Em pacientes com estenose pulmonar, a cianose aumenta conforme a medida que essa estenose aumenta também, levando a uma cianose crônica. A aorta saindo da câmara rudimentar. O que eu tenho que pensar? Que se esse forame bulboventricular ele é pequeno, ou conforme o crescimento ou desenvolvimento da bandagem, ele se torna obstruído. Então, isso pode, né, aumentar o fluxo pulmonar se isso não ocorrer, se eu não fizer nada para isso, e baixo débito sistêmico. Pode ocorrer BAVT em aproximadamente 12% dos pacientes, e a causa do óbito pode ser por insuficiência cardíaca, arritmia ou morte súbita. Bom, a conduta inicial. Então, em recém-nascidos com estenose pulmonar importante, ou atresia pulmonar, ou até com interrupção do ar caótico ou coarctação de aorta, são todos dependentes de canal. Então, eu preciso ligar minha prostaglandina e decidir a primeira etapa cirúrgica. E, se for um bebê que eu não preciso e tem um fluxo adequado, eu vou iniciar medidas para insuficiência cardíaca, sim, que a pressão pulmonar diminuir. Então, quais são as proposições cirúrgicas? Ele é feito em estádios paliativos, né? O inicial se fluxo pulmonar aumentado e insuficiência cardíaca, inicialmente com a bandagem pulmonar com o forame bulboventricular normal ou não obstrutivo. Se tiver estenose pulmonar ou um forame bulboventricular muito pequeno, eu posso pensar na cirurgia de Damosquet com um bleiloctálcio modificado. A cirurgia de Damosquet é a união do tronco pulmonar com a aorta para ampliar essa via de saída. Então, é um passo inicial. E para manter o fluxo pulmonar, eu preciso fazer um bleiloctálcio. Porém, se essa estenose pulmonar for importante ou com atresia pulmonar, eu preciso ir só para um bleiloctálcio modificado, geralmente à direita. Então, desses pacientes, eu vou manter um acompanhamento semanal até a segunda etapa com saturação sempre desejável acima de 75% ou outros sinais clínicos de insuficiência cardíaca no caso da bandagem pulmonar. A segunda etapa, a gente pensa na cirurgia de ganho,
que ela é realizada, né, orientada a ser realizada com 3 a 6 meses de vida. Então, eu preciso manter esse acompanhamento especial da saturação, da função cardíaca, da insuficiência valvar e o tamanho das artérias pulmonares para alcançar no próximo estágio. Cirurgia de Glenn é a anastomose da veia cava superior com a artéria pulmonar direita na face superior. Tá aqui. Então, essa é a cirurgia de Glenn. Para eu pensar numa progressão e para o último estágio, que é derivar todo o meu sangue de chegada, né, meu sangue sistêmico para oxigenação, né, para o fluxo pulmonar, eu não vou ter esse ventrículo subpulmonar. É isso que caracteriza a circulação ventricular. Então, existem esses critérios de Chouteau, que são critérios que eu vou ter maior segurança em indicar um Fontan, vou ter maior sucesso com o Fontan. Então, são 10 critérios, a referência é o livro do Dr. Ulisses. Então, a idade à operação de 4 a 15 anos, eu preciso ter um ritmo sinusal, não são critérios que são contraindicações absolutas se eu não tiver, porém, a maior taxa de sucesso é com esses 10 critérios. Conexão venosa sistêmica normal, um átrio direito de tamanho normal, uma pressão média em tronco pulmonar inferior a 15, igual a gente havia comentado, por conta dessa drenagem, né, do sistema passivo, tanto do Glenn quanto do Fontan, resistência arterial pulmonar inferior a 4 unidades Woods, a relação entre o diâmetro do tronco pulmonar e da aorta superior a 0,75. Eu preciso ter uma fração de ejeção desse VS superior a 60%, porque é ele que vai, né, manter o débito sistêmico, né, é o único ventrículo funcionante, e ausência de insuficiência mitral e ausência de distorções das artérias pulmonares. Lembrando que não são critérios absolutos de contraindicação absoluta, porém, tem melhor prognóstico. Bom, então, a cirurgia de Fontan, que é a cirurgia definitiva, é o último estágio, ele vai ter de 18, né, vai ser realizada de 18 a 24 meses de vida. Aqui no nosso serviço a gente acaba tocando um pouco mais tarde. Existem várias técnicas. Inicialmente começou com o átrio direito sendo anastomosado no tronco pulmonar, porém via-se muitas arritmias, um crescimento extremamente importante desse átrio direito, né, devido à sobrecarga de volume. Então foram sendo modificadas as técnicas. Tem o túnel lateral, que ainda continuou com a presença de arritmias. A fenestração, que é no caso de que esses critérios de pré-Fontan não são tão bons, então não são candidatos tão bons, então fenestra-se o Fontan para ter um escape, um enxante, devido a esse aumento importante da pressão do leito vascular pulmonar. E o tubo extracardíaco, que é o que a gente utiliza aqui no serviço. A mortalidade cirúrgica é de cerca de 5 a 10% dos casos. Bom, as principais complicações. De complicações precoces do Fontan, nós vamos ter o baixo débito cardíaco e a insuficiência cardíaca, um derrame pleural persistente, devido a esse aumento súbito da pressão venosa sistêmica, ou em átrio direito também. E a presença de colaterais aortopulmonares que podem se formarem após a cirurgia de Glenn. E formações de trombo, né? Tem um conduto, que é, né, geralmente de PTFE, então pode ter a formação de trombo, é uma velocidade diminuída, uma velocidade de veia, né? E a insuficiência hepática aguda, justamente por todas essas modificações do sistema, né, das modificações hemodinâmicas do sistema venoso. E como complicações cardíacas, eu tenho a hepatomegalia, que é algo que a gente tem que ficar acompanhando em todos os pacientes pós-Fontan, né? Arritmias supraventriculares, tem menor incidência no tubo extracardíaco, conforme a gente havia falado. Diminuição progressiva da saturação arterial de oxigênio, principalmente no caso de obstrução de vias venosas, ou no vazamento pelo túnel intraarterial ou fístula arteriovenosa.
a enteropatia perdedora de proteína, que é uma condição grave, tem um prognóstico ruim, ocorre principalmente pelo aumento da pressão venosa e subsequente linfangiopatia, em pacientes que têm drenagem pleural prolongada, é um sinal desfavorável para ter essa condição no futuro. Bom, então, na enteropatia perdedora de proteína, eu vou ter uma resistência vascular pulmonar aumentada, um índice cardíaco diminuído e uma PD2 desse ventrículo aumentada. Prognóstico ruim, aproximadamente metade morre em 5 anos, independente do tipo de tratamento utilizado. E pode ocorrer também, como complicação tardia, o tromboembolismo. Ele ocorre em até 10% dos pacientes, há relatos de acidente vascular encefálico em até 19%. Aqui eu trouxe a figura que demonstra os tipos de Fontan, né? Inicialmente, que se utilizava somente o átrio, aqui o túnel lateral e aqui o tubo extracardíaco, que é o que a gente utiliza no nosso serviço. Bom, aqui é um resumo, então, nos pacientes com cianose, com estenose pulmonar ou atresia pulmonar, eu vou pensar no primeiro estágio, um playbook. Já nos pacientes sem o forame bulboventricular obstrutivo, no perfluxo, eu vou pensar numa bandagem de artéria pulmonar. Se eu tenho sem estenose pulmonar, com o forame bulboventricular obstrutivo, a cirurgia de Donos-Key com o Blake. E sem a estenose pulmonar, um aumento, né, desse forame bulboventricular. Porém, aqui tem alta chance de bloqueio, né, porque você vai estar lesionando pode, né, lesionar o sistema de condução, visto que ele passa exatamente ali. Então, precisa ter muito cuidado. Não é tão utilizado assim, justamente por essa complicação importante. Passando os primeiros 3 a 6 meses, eu vou pensar no blend direcional ou no M-Fontan, que é outra técnica. E, após a avaliação e acompanhamento, principalmente das pressões do leito vascular pulmonar, vou pensar na cirurgia de Fontan 1 a 2 anos após o estágio 2. No segmento pós-operatório, então, eu vou manter uma dieta hipossódica. Alguns vão necessitar manter o uso de diurético, digoxina e ECAs, né? Digoxina, principalmente naqueles casos em que o ventrículo único for de morfologia direita. Existe ainda uma discussão sobre a manutenção da anticoagulação, visto que, principalmente, tem casos de trombo. Então, discute-se muito a utilização somente do AS, 5 mg pelo dia, ou da varfarina, que é o que utilizamos no nosso serviço, com NR de 2 a 3. E, né, esse acompanhamento tem que ser mais rigoroso, com todas as complicações de anticoagulação, principalmente em crianças. Bom, no caso de que eu usei uma fenestração, o fechamento dessa fenestração em 20 a 40% é espontâneo, e nos casos em que não há, recomenda-se fechar a prótese após 1 ano de cirurgia, visto que isso diminui um pouco a saturação, principalmente no pós-operatório e depois, né, vou ter aí um shunt residual. E os pacientes não devem participar de esportes competitivos ou vigorosos, porque eles não vão ter a readaptação do estresse do esporte na fisiologia. E, além disso, nos pacientes anticoagulados tem risco de trauma e, por estarem anticoagulados, terem complicações. E sempre realizar profilaxia para endocardite infecciosa. Nunca esquecer de todo o retorno, perguntar se está indo ao dentista, como que está a situação da parte dos dentes. Isso é muito importante no segmento, não só, né, dos ventrículos únicos, mas de todos os pacientes aí cianóticos ou com defeitos residuais que é preciso realizar profilaxia para endocardite. E é isso. Obrigada.